Muito bem, vamos aqui para o nosso slide. Sejam todos bem-vindos ao curso de Estatística, Matemática, licenciatura 7º semestre, IFRN Campus Santa Cruz, né? Então, antes de vocês fazerem algum questionamento, e vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Tanto aqui quanto no chat, nós vamos ter 3 tipos de encontro, tá certo? 3 entre aspas, né? Na verdade, serão 2. O primeiro será o momento síncrono, será realizado nas quartas-feiras, de 2 horas até as 3h30. Comento aqui de antemão que esse horário não é obrigatório para que a gente feche ele. Pode acontecer de a gente terminar antes das 3h30, pode acontecer de a gente terminar um pouquinho depois, mas normalmente, na maioria das vezes, eles vão terminar por volta de 3h15, 3h30, esse horário aí, certo? Então, esse momento síncrono, por favor, não programem nada, ele é meio que obrigatório, vocês estarem presentes. E se eventualmente algum aluno tiver alguma dificuldade com relação a isso, a gente pode discutir uma alternativa, tá bom? Eu coloquei um momento extra na sexta-feira, esse momento extra vai ser o momento em que eu vou estar à disposição de vocês, para que vocês venham, porventura, a tirar dúvidas, a auxiliar na resolução das listas que eu vou estar passando para vocês, etc e tal, e para a gente trocar umas ideias, se assim for o caso, tá certo? Já o horário assíncrono, que vai ser mais na parte de resolução de listas e questões, a gente vai já falar um pouco sobre isso, é um horário livre que você determina aí qual é o melhor horário para que você faça essas atividades. Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã, no jeito que assim, você achar melhor. Desculpas. Falando-se de dias e horários, nós temos um mini problema. No dia 28/10 é o dia do servidor público, certo? Então é um feriado, mas a gente tem 2 possibilidades. A primeira é termos aula nesse dia de feriado, se assim vocês concordarem ou não. A gente pode discutir isso na semana que vem, tá? Que a gente vai ter na aula da quarta-feira. Ou a gente faz uma alteração por causa do feriado e coloca a aula no horário extra, por exemplo, né? Poderia ser, já que, pelo menos eu acho que ninguém tem aula na sexta-feira do dia 30/10. Aí você pergunta, professor, você não pode cancelar essa aula, como normalmente acontecia? Poder pode, mas assim, devido à pouca quantidade de encontros síncronos que a gente tem, que são apenas 7, a gente já teve que reduzir bastante o conteúdo. Então, assim, eu meio que acho que seria um prejuízo a gente não ter esse encontro no dia 28 ou no dia 30. Vai depender do que a gente decidir depois, tá certo? Então, de antemão, é só explicando essa situação que a gente vai ter. Temos aqui os conteúdos a serem ministrados. Hoje, inclusive, a gente já tem conteúdo, né? Vocês estão vendo aí que, basicamente, é essa parte de estatística que vocês trabalham, que tem para licenciatura, aliás, ela é mais voltada a uma estatística do ensino médio. A gente não se aprofunda muito sobre a inferência estatística, que é uma coisa um pouco mais aprofundada, quando trabalha, por exemplo, com distribuição normal, algumas distribuições de frequências que existem muitas aplicações, mas que são aplicações voltadas mais para o ensino superior e não para o ensino médio, que eu acho que eu já falei em outro momento, em outra disciplina com vocês. O interessante, pelo menos de momento, é que vocês tenham noção dos conteúdos para aplicabilidade no ensino médio e aí, a partir do interesse de vocês ou não, vocês consigam ir aprofundando esses conteúdos à medida que das necessidades de vocês, tá certo? Então, nós teremos aulas, como vocês estão vendo aí, até o dia 18 de novembro. E aí você pergunta, professor, cadê aí no calendário provas e trabalhos e etc e tal? Nós temos aqui, ó, eu vou trabalhar mais com listas e provas, tá? E todos esses elementos, eles serão, a princípio, nos momentos assíncronos, tá certo? Aí como é que vai funcionar? Eu vou estar elaborando a lista de exercícios, por exemplo, nessa semana inicial, vou estabelecer o prazo de entrega até o dia 12 de outubro, e para essa semana em específico, ela não vai servir de pontuação,
tá certo? Ela vai valer nada, mas e vai valer apenas a frequência no momento assíncrono de vocês e, claro, o aprendizado. A partir da semana que vem, as listas de exercícios, tanto na segunda quanto na terceira semana, elas valem 20 pontos cada. Vocês vão ter aí os prazos de entrega. Na quarta semana, a gente vai fazer uma prova. A diferença da prova para a lista de exercícios é que o prazo de entrega ele é menor quando comparado com o da lista de exercícios, tá certo? Então, tipo, muito provavelmente, eu estou pensando ainda como fazer, mas eu imagino que eu deva colocar uma lista de exercícios que vai servir como prova, em vez de você ter quase uma semana para entregar, você vai ter que entregar no mesmo dia, ou estourando até o final do dia posterior. E a gente, pronto, antes de continuar, essas 3 semanas, e no caso quarta, contando com a semana de hoje, equivalem a como se fosse a primeira etapa. Então, essas atividades aí vão servir de nota para a primeira etapa. Parece que Tiago não fez nenhuma atividade avaliativa com vocês, não é? Então, aí isso é bom porque, pelo menos, eu posso começar do zero. E na quinta, na sexta e na sétima semana, nós vamos ter aí uma repetição do processo que a gente fez na segunda, na terceira e na quarta, e essa repetição de processo vai equivaler à segunda etapa, tá certo? Seguinte, antes de eu continuar, eu planejei esses elementos para minha primeira etapa, né? Como eu falei para vocês, está sendo algo novo para a gente, está sendo uma espécie de experimentação. A gente pode acabar acertando, pode acabar errando, mas eu me coloco aqui à disposição de vocês, mais uma vez, para que se alguém tiver uma ideia um pouco mais bacana, um pouco mais atrativa, não sei, e se quiser sugerir, a gente pode tentar utilizar, não sei, talvez para a segunda etapa. E, finalmente, caso alguém não consiga obter aprovação, né, na primeira e na segunda etapa, com esses elementos que temos aí à nossa disposição, nós vamos ter uma semana que seria uma semana para colocar notas, né, esqueci o termo aqui agora, mas aí a gente poderia fazer uma prova final nessa semana, que seria a inserção das notas, tá? Então, vou tentar agilizar as notas para que vocês já tenham os resultados o mais rapidamente possível, e pelo menos eu espero que todos aqui sejam aprovados sem precisar passar por esse processo de avaliação final. Finalmente, para a gente terminar essa parte introdutória, temos aqui o contato do professor, meu WhatsApp pessoal, acho que a maioria de vocês tem, já foram meus alunos, meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá, e esse canal, aqui é meu canal do YouTube, tá? Assim, quem quiser também seguir e ver os vídeos, e os e-mails, tanto institucional quanto escolar. Esses são os meus contatos, tá certo? Dúvidas, perguntas, sugestões, querem dizer alguma coisa? Eu vou estar aqui encerrando essa gravação nesse primeiro momento, tá bom?